Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como é aplicada a pena de multa em caso de crime continuado, em caso de unificação das penas? A pena de multa deve ser somada ou deve ser exasperada? Esse tema é muito relevante. Aliás, recentemente eu gravei uma sequência de vídeos para o curso por assinatura www.cursopenal.com.br, tratando exatamente do crime continuado e de seus vários entendimentos. O que é a soma das penas, o que é a unificação das penas, o momento, quais são os entendimentos sobre o que são os crimes da mesma espécie. E eu quero trazer para vocês aqui este pequeno debate sobre o crime continuado e a pena de multa. Todo esse debate gira em torno do artigo 72 do Código Penal, que diz o seguinte: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Portanto, temos o artigo 72 do Código Penal, exatamente um artigo depois do crime continuado, falando que, em caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integral. Ou seja, pela leitura desse artigo 72, as penas de multa, mesmo em qualquer das hipóteses de crime, de concurso de crimes, deveriam ser somadas, deveriam ser aplicadas integralmente. Só que na jurisprudência temos uma divergência, e essa divergência existe até mesmo no STJ. Um entendimento do STJ falando que a pena de multa deve ser somada e outro entendimento do STJ falando que a pena de multa deve ser exasperada. Temos, por exemplo, uma decisão no habeas corpus 155.278 do STJ. Portanto, no habeas corpus 155.278, o STJ decidiu que no crime continuado as penas de multa devem ser somadas nos termos do artigo 72 do Código Penal. Portanto, nessa decisão, nessa primeira decisão, o STJ falou o seguinte: o artigo 72 do Código Penal se aplica ao crime continuado, ou seja, quando você aplica o crime continuado, quando você reconhece o crime continuado ou a continuidade delitiva, você unifica as penas para exasperar as penas privativas de liberdade. Mas em relação à pena de multa, elas devem ser somadas. Todas as penas de multa devem ser somadas aplicando o artigo 72 do Código Penal. Por outro lado, temos um outro entendimento também do STJ, que foi tomado no habeas corpus 221.782. Então, no habeas corpus 221.782, que foi decidido pelo STJ também, houve o seguinte entendimento, que no crime continuado a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação da pena, não sendo possível a sua soma. Portanto, não seria aplicável o artigo 72 do Código Penal. Em suma, o que temos aqui são duas decisões. A primeira decisão diz que a pena de multa, no caso de crime continuado, deve ser somada aplicando o artigo 72 do Código Penal. Essa segunda decisão fala que, no caso de crime continuado, a pena de multa deve ser também exasperada, igual à pena privativa de liberdade, porque não é aplicável o artigo 72 do Código Penal. Esse artigo que eu li inicialmente, no início deste vídeo, que fala que no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Em suma, a divergência toda é, como eu disse no início, em relação a esse artigo, se o artigo 72 do Código Penal se aplica ou não ao crime continuado. O entendimento diz que ele se aplica também ao crime continuado e, portanto, a pena de multa do crime continuado deve ser somada. Outro entendimento diz o seguinte: temos no artigo 71 do Código Penal critério específico para o crime continuado. Logo,
Em relação ao crime continuado, que até seria divergente se é especificamente uma hipótese de concurso de crimes, ao lado do concurso material e do concurso formal, não deveria ser aplicado o artigo 72, mas sim a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, a regra específica do crime continuado, pegando a pena mais grave ou qualquer uma das duas, das várias penas, se todas forem iguais, e aumentando de 1/6 a 2/3 em relação ao crime continuado. Nesse caso, esse segundo entendimento do STJ não fala que deve ser aplicada a soma, o artigo 72 do Código Penal, mas sim o critério específico do artigo 71, dizendo que esse critério do artigo 71, de pegar a pena mais grave e aumentar de 1/6 a 2/3 pela continuidade delitiva, vale não apenas para a pena privativa de liberdade, mas também para a pena de multa. E aí, aqui vocês devem estar pensando, qual é o entendimento mais favorável para a defesa? Se eu sou advogado criminalista, o que eu devo alegar? A resposta é: depende do caso concreto. Depende porque, dependendo do caso, é mais benéfico para o acusado a soma. E dependendo do caso, pode ser mais benéfica a exasperação da pena. Isso depende da avaliação de quais são as penas aplicadas. Isso pelo seguinte: vejam que o artigo 49 do Código Penal fala que, em relação à pena de multa, será aplicado o critério dos dias multa. Em outras palavras, deve-se variar entre, no mínimo, 10 dias multa e, no máximo, 360 dias multa. E, em seguida, o mesmo artigo 49 do Código Penal fala que cada dia multa terá o valor variável entre 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato e 5 vezes o salário mínimo. Então, teremos aí o valor de cada dia multa variando entre 1/30 do salário mínimo, portanto, o salário mínimo dividido por 30, ou até, no máximo, 5 vezes o salário mínimo. E aí, definindo também a quantidade de dias multa para se chegar ao valor total da multa. Chegando ao valor total de cada multa, digamos que são 2 crimes que fazem parte dessa sequência da continuidade delitiva. Você deve comparar, no caso concreto, se é mais benéfico somar ou exasperar a pena. Isso vai variar pelo seguinte: imaginem a seguinte situação, vamos falar aqui em valores hipotéticos. Digamos que há uma condenação, há uma pena de multa de R$12 mil e uma outra condenação em continuidade delitiva a um crime, por um crime continuado, portanto, num montante de R$1.000. Então temos pena de multa de 12 mil e pena de multa de R$1.000. Nesse caso, se você aplica o entendimento de que o artigo 72 do Código Penal é aplicável, você vai somar. Então temos 12 mil mais 1.000 é igual a R$13 mil. Mesmo reconhecida a continuidade delitiva, se você soma, chega a R$13 mil de pena de multa total nesse crime continuado, aplicando o entendimento 1. Aplicando o entendimento 2, você faria o seguinte: pegaria a pena mais grave, que é o que diz o artigo 71 do Código Penal, a maior das penas, e aumentaria no mínimo em 1/6, no mínimo 1/6, de 1/6 a 2/3. Então você pega aí R$12 mil, 1/6 de 12 mil é igual a R$2 mil. Então você teria a pena mais grave, 12 mil, mais no mínimo 1/6 de 12 mil pela continuidade delitiva, que seria, portanto, R$2 mil. Soma 12 mais 2 é igual a R$14 mil. Nesse exemplo que eu dei, pela distância entre a pena mais alta e a pena menor, você teria a soma sendo mais benéfica do que a exasperação da pena, porque a soma seria igual a R$13 mil de multa total e a exasperação da pena seria igual a R$14 mil no mínimo, se aplicada a fração de 1/6 da pena. É óbvio que aqui eu estou apenas dando um exemplo para que vocês consigam pensar no caso concreto. Não é sempre que
haverá esse distanciamento entre a pena mais grave e a pena menos grave. Até porque, para reconhecer o crime continuado, devem ser crimes da mesma espécie. E é consideravelmente raro que tenha um espaço tão grande entre a pena mais grave e a pena menos grave. Por outro lado, devemos reconhecer também que há hipóteses em que serão aplicadas várias penas, porque são vários crimes. E aí isso também deve ser levado em consideração. Se são 3 crimes que fazem parte da continuidade delitiva, a soma será outra. A fração a ser aplicada será outra, possivelmente a fração que a jurisprudência sugere, que é de 1/5 a mais em relação àquela pena mais grave. E tudo isso deve ser considerado. Em suma, há 2 entendimentos, até no STJ, sobre a continuidade delitiva em relação à pena de multa, um entendimento dizendo que deve ser somado, a pena de multa deve ser somada aplicando o artigo 72 do Código Penal, outro entendimento dizendo que a pena de multa deve ser exasperada de acordo com o artigo 71 do Código Penal e não aplicando o artigo 72 do Código Penal, porque ele seria uma regra genérica que nem mesmo trataria do crime continuado, mas apenas do concurso de crimes e abrangeria, portanto, somente o concurso material e o concurso formal. Esses entendimentos são, dependendo do caso concreto, um mais benéfico e outro mais prejudicial. Mas não há uma regra única. Tem que analisar o caso concreto, fazer a conta, vendo nesse caso se a pena é somada, nesse caso se a pena é exasperada, para saber qual é o resultado mais benéfico. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.